Olá pessoal, nossa segunda aula sobre proteínas, só que hoje vamos falar de uma proteína especial, as enzimas. As enzimas são as responsáveis por catalisar reações. E lembre-se, o que é catalisar reações? É acelerar reações. Olha, a enzima, ela não vai realizar a reação, ela acelera o processo. Como é que ela vai acelerar o processo? Propondo um caminho diferente, onde a energia de ativação é menor. Sim, a energia de ativação é aquela quantidade de energia necessária para que uma reação ocorra. Quanto menor a energia de ativação, proporcionalmente, né, menor será o tempo necessário para aquela reação ocorrer. Olha só, as enzimas, de maneira geral, sim, elas são proteínas. Existem enzimas que são formadas de RNA, são chamadas de ribozimas. Mas isso é uma exceção, é uma discussão que a gente vai ter em outra aula, tá? Mas aqui a gente vai se dedicar às enzimas de origem proteica. As enzimas catalisam reações e elas têm características próprias. Por exemplo, toda enzima ela é específica para o seu substrato. Como assim? Tá? O substrato é a substância em que a enzima atua. Por exemplo, a amilase salivar, também chamada de pitialina, ela é específica para o amido. Ela vai acelerar a degradação do amido em moléculas de maltose. Então, a função, tá, dela é específica para o seu substrato. Como se fosse, inclusive, diz como se fosse uma chave e uma fechadura, ok? Outras características importantíssimas das enzimas é que, além de ser específicas, elas não são consumidas no processo. Como assim? Dá uma olhada aqui nesse esquema. Então, aqui você tem em cinza uma enzima, dá uma olhada no esquema, pô. Tem aqui em cinza uma enzima e ela tem ó, o local de encaixe dela, que é chamado de centro ativo ou sítio de ação. Tanto faz, tá? Centro ativo ou sítio de ação. Lembra que a gente comentou que as proteínas têm sua função relacionada à sua forma. Então a forma é fundamental. Então cada enzima tem a sua forma, tem a sua estrutura, tem o seu sítio de ação específico, onde se encaixa perfeitamente o substrato. Nessa reação aqui, o que ele está mostrando é que é uma reação que vai separar o substrato em dois produtos. Agora, eu quero que você perceba que a enzima ela começou de um jeito e ela termina do mesmo jeito, ela não é consumida no processo. Ela pode ser reutilizada, entendesse? Então é outra característica importantíssima para falar de enzimas. Então, elas são específicas, elas não são consumidas no processo, elas atuam em reações reversíveis, como assim? A gente acabou de falar da degradação do amido em moléculas de maltose, mas também existe a reação que junta maltose, glicose e tal para formar o amido. Não é a mesma enzima que vai realizar a reação, mas essa reação ela é reversível, ok? E uma coisa também importantíssima é que as enzimas, elas para atuar dependem de um pH ideal, de uma temperatura ideal e de uma concentração do substrato ideal. Como assim? Dá uma olhada aqui nos gráficos. Existe uma temperatura ideal onde a velocidade da reação ela é máxima. Nesse gráfico aqui, a temperatura ideal é em torno do quê? De 40 graus. Então isso não deve ser no nosso organismo, né? Porque no nosso organismo as enzimas atuam muito bem em temperatura em torno de quê? 36, 36,5, tá? Se aumentar demais a temperatura, por exemplo, a pessoa ficar com febre, o que é que vai acontecer? Ela vai passando mal. Por que ela vai passando mal? Vai aumentando o metabolismo, mas muitas enzimas podem diminuir a velocidade da reação e fazer com que aquela reação obviamente se torne mais lenta, pode até morrer, né? Dificilmente um adulto suporta uma temperatura, uma febre acima de 42 graus, porque isso causa desnaturação de várias proteínas e leva a pessoa a ter uma convulsão e morte. A mesma coisa acontece com variação do pH. Então, cada local do seu organismo tem um pH ideal onde a enzima atua perfeitamente. Então, você tem aqui, ó, nesse gráfico, mesma ideia da temperatura. Então, existe um pH ideal aqui para a enzima 1, que é mais ou menos em torno de 2,5, né? 2,5, próximo já de 3. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma enzima do estômago. O estômago tem mais ou menos esse pH. Já aqui você tem uma enzima, a enzima 2, que atua numa temperatura ótima, em torno de quê? Entre 8, quase 9 graus. 9 graus, ó, 9 de pH. Graus, 9 de pH. Tá? Por exemplo, essa é uma enzima que atua no intestino, que tem um pH desse, tá? E lembre-se, a desnaturação, né, vai ocorrer ou com variação de temperatura ou com variação de
pH. E esse terceiro gráfico aqui mostra a concentração do substrato. Veja que ele é diferente. Vai aumentando a quantidade de substrato, vai aumentando a velocidade da reação até chegar ao ponto de saturação. Como assim um ponto de saturação? Onde a quantidade de substrato se iguala à quantidade de enzimas. Professor, não entendi não. Vê só. Imagine que eu tenho uma solução que tem 100 moléculas de amilase. Estou dando esse exemplo dessa enzima, né, que é bem citada. Bom, então 100 moléculas de amilase. Se eu coloco 20 moléculas de amido, a velocidade da reação vai ser 20 moléculas de amido por aquele tempo, porque 20 amilases se ligarão por 20 amidos, vamos dizer que seja por minuto. Tá? Se eu coloco 50 amidos, vai ter 50 amidos sendo degradados por minuto. Se botar 100 amidos, 100 amidos por minuto e assim por diante. Ei, não. Como assim? Eu não disse que eu tinha 100 amilases salivar na solução. Se eu coloco 150, 200 amidos, continua sendo 100 moléculas de amido por minuto. Por que isso? Porque existe um limite da enzima. Se são 100 enzimas, elas vão se ligar a 100 amidos. Se eu colocar 150 amidos, 200 amidos, esses amidos vão ter que esperar a sua vez. Lembre-se que a enzima não é consumida no processo, ela pode ser reutilizada. Então ela vai atuar nesses 100 amidos, vai promover a degradação deles e depois vai pegar outros 50, outros 100, quantos estiverem ali, só que aí assim, vai aumentar o tempo, mas a velocidade da reação vai ser a mesma, ok? Se você não entendeu, repete esse pedacinho do vídeo, é importantíssimo. A análise de gráfico é uma coisa que cada vez mais se exige. Pô. E é uma necessidade da vida, você, seja qual for a profissão que você escolher, você saber interpretar um gráfico, interpretar uma figura, uma imagem. Então é importantíssimo você lembrar disso, tá bom? Bom, ainda existe uma coisa para a gente falar de enzima, que é sua ativação e sua inativação. Como assim? Ora, imagine, dá um exemplo, a trombina. Trombina é aquela enzima que atua na coagulação sanguínea, que transforma o fibrinogênio em fibrina, né, para cicatrizar uma lesão. Imagine se a trombina tivesse em atividade o tempo todo. O que é que aconteceria? Formariam coágulos, entupiriam os vasos sanguíneos e a pessoa morreria. Mas imagine que você só produzisse trombina na hora que levasse um corte. E aí teria que produzir o RNA mensageiro, para depois ir para o ribossomo, para realizar a tradução, para produzir a proteína em quantidade suficiente para chegar naquele local, para cicatrizar. Meu Deus, morreu de hemorragia. Então, como é que veja que coisa perfeita é a natureza. O que é que o organismo faz? Ele produz as proteínas, as enzimas, da forma inativa, no caso a protrombina. Protrombina é a trombina inativa e deixa lá circulando, Quando existe a necessidade, ou seja, quando existe uma lesão que precisa de haver a cicatrização naquele local, o que acontece? O organismo vai liberar uma coenzima, um cofator, que vai atuar ativando a enzima e aí, consequentemente, realizando a reação bem rapidamente. Então, isso faz com que você economize energia e não produzir desnecessariamente, né? E, ao mesmo tempo, seja bastante rápido. Então, dá uma olhada nesse esquema que é importante, sobre ativação enzimática. Então, você tem aqui em azul a enzima, tá? E aqui em laranja seria o substrato. Veja que o substrato não encaixa na enzima, a menos que haja a coenzima, ela se encaixe na enzima. Quando a coenzima se encaixa na enzima, ela permite o encaixe do substrato. Então, a enzima fica lá circulando, tá? Na forma inativa. Quando é necessário, o organismo libera a coenzima, se encaixa a enzima, que permite o encaixe do substrato, e aí a reação ocorre perfeitamente. Tá? Então, existe um mecanismo de ativação enzimática. E, claro, se existe um mecanismo de ativação, tem que ter um mecanismo de inativação, óbvio, né? Existem vários mecanismos de inativação enzimática. Inclusive, é dessa forma que agem a grande maioria dos venenos, inativando as enzimas. Como assim? O veneno de cobra, tá? Inseticida, agrotóxico, eles atuam dessa forma. Como assim, professor? Existem várias formas de inativação enzimática, aqui eu trouxe 3. Uma delas é a inativação competitiva. Tá? Como é que faz um inibidor competitivo? Ele se encaixa a enzima, ó, tá aqui a enzima em amarelo, aqui é o substrato em verde, tá? O competidor, ele se encaixa a enzima, mas como ele não é o substrato da enzima, não ocorre reação. Como assim, professor? Lembra que a gente comparou a enzima e o substrato como se fosse a chave e uma fechadura?
Imagine uma outra chave que ela encaixa na fechadura, mas ela não gira, ela não abre a porta. Ela não vai nem abrir a porta e nem deixa que a chave, que é o substrato correto, né, a chave correta, encaixe para poder abrir a porta. Então é essa a ideia. Então isso é um inibidor competitivo, ok? Existe o chamado inibidor não competitivo, também chamado de alostérico, é aquele que ele altera a forma da enzima. Então veja esse segundo aqui, ó, dá uma olhada. Tá aqui a enzima amarelo. O inibidor competitivo, ele se encaixa a enzima em outro sítio, não é o sítio de ação, é chamado de sítio alostérico, e quando ele se encaixa, ó, no sítio alostérico, ele altera a forma da enzima. Lembre-se que é uma proteína e depende da estrutura, né, para realizar a função. E aí, quando ele altera a forma da enzima, impede que o substrato se encaixe perfeitamente nela, impedindo a reação. Aí é uma não competitiva. E a inibição incompetitiva, isso que danado é isso? É quando ele permite, né, encaixar a enzima ao substrato, só que ele impede que essa reação se complete. Então é uma substância, tá? É um inibidor que ele vai impedir que a reação se complete. Ele não impede o encaixe, né? Como os outros dois, ele impede que a reação se conclua. Então ele vai impedir, vai se encaixar ali em algum ponto que vai dificultar essa reação. Então, a gente falou sobre enzimas, sobre as funções catalíticas, as suas características, os tipos de ativação e inibição enzimática. E agora, o que é que a gente vai fazer? Um exercício, claro. Então, para o vídeo e você volta em segundos para poder ver a solução do exercício, beleza? Vamos lá? Podemos voltar? As enzimas encontradas nos órgãos de diferentes espécies de animais apresentam atividade próximo do ótimo nos valores de temperatura e pH encontrados nesses órgãos. Baseado nesse preceito, um pesquisador realizou um estudo traçando o perfil cinético de 4 enzimas, de 1 a 4, né, presentes em aves e em peixes da Antártida, encontrando os resultados apresentados nos gráficos abaixo. Então você tem aí 4 enzimas, né, no gráfico 1, no gráfico 2, o gráfico 1 é variação de pH, o gráfico 2 é variação de temperatura. As enzimas provenientes do intestino de peixe e do estômago de aves na Antártida são respectivamente, vamos lá, no intestino de peixe, o intestino tem pH alcalino, então pH alcalino, então você tem aqui, ó, dá uma olhada, ou é a número 3 ou é a número 4, pH alcalino, ok? E a gente está falando de peixe. O peixe é um animal, na sua grande maioria, né, de sangue frio. De sangue frio ele não tem um controle total da temperatura. E aí, ele é ectotérmico, né? Então ele pode ser aqui, ó, sangue frio, temperatura aqui, ó. Você tem aqui a enzima 1 e a enzima 3. Opa! Qual é a enzima que é comum tanto ao pH quanto à temperatura? A enzima 3. Então a enzima 3 é a que atua no intestino do peixe. Ok? E a segunda pergunta dele, no estômago da ave. O estômago tem um pH ácido. Se é um pH ácido, então tá aqui, ó, ou a enzima 1 ou a enzima 2. Só que a ave é um animal endotérmico, tem um controle de temperatura, são animais de sangue quente. Então vamos ver a temperatura, olha para cá. A temperatura será o quê? Ou 2 ou 4. Quem é o que está, qual é o que está comum, a linha que está comum aos dois? A número 2. Né? A número 2, porque você tem um pH ácido, né, do estômago, com uma temperatura de um animal de sangue quente endotérmico, que são as aves. Então vai ficar o número 3 e o número 2. A resposta correta, letra C. Tranquilo? Foi massa, né? Então, a gente completou essa aula sobre proteínas, teve a aula 1 sobre estrutura e função, e agora a aula 2 especificamente sobre enzimas. Galera, faça exercício, vá atrás, não fique parado não. Vá atrás, você consegue. Um abração a todo mundo, até a próxima aula.